Olá, bem-vindos para a Chocolate Academy. Quer aprender mais sobre chocolate? As etapas da sua preparação, como trabalhar com ele na confeitaria, na chocolataria e na sorveteria? Nesse episódio vamos falar sobre o autêntico brigadeiro gourmet feito com chocolate belga. Muito obrigado, Bertrand. Sejam bem-vindos. Sou César Yukio, sou chefe confeiteiro, instrutor da Barrica Lebo e empresário. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre o docinho mais amado de todos os brasileiros e que não pode faltar em nenhuma festa, o brigadeiro. Antigamente feito com leite condensado, margarina e chocolate em pó, de uns anos pra cá ele ganhou o status de brigadeiro gourmet, sendo usado chocolate de verdade para fazer a massa do brigadeiro. E no episódio de hoje, a gente vai fazer um brigadeiro usando chocolate belga, que é um chocolate premium que vai trazer mais cor e sabor pro brigadeiro. E quem diria que um docinho à base de leite condensado ia se tornar o símbolo da confeitaria no Brasil? De origem incerta, mas muita gente diz que surgiu após a Segunda Guerra Mundial, quando o então brigadeiro Eduardo Gomes, que brigadeiro é um cargo militar, estava concorrendo à presidência do Brasil. Foi feito então, durante a campanha eleitoral dele, um docinho à base de leite condensado, achocolatado e margarina, onde as mulheres faziam esse docinho e, ao invés de distribuir santinhos, distribuíam o docinho do brigadeiro. Para começar o brigadeiro, então, aqui na panela eu vou colocar leite condensado. Uma dica aqui é sempre usar leite condensado integral. Vou adicionar também creme de leite e o ideal é sempre optar por um creme de leite com maior percentual de gordura. A gente precisa emulsionar esse brigadeiro e a gordura vai ajudar na maciez e na cristalização também do brigadeiro. Antigamente o pessoal não colocava o creme de leite, ele ficava com uma textura mais de bala toffee. Hoje em dia a gente coloca o creme de leite porque ajuda na cremosidade e também ajuda a reduzir o teor de açúcar do brigadeiro. Manteiga. Então, o ideal é sempre usar manteiga ao invés de margarina. E aqui eu tenho, na verdade, a base do meu brigadeiro. Tem várias formas de fazer brigadeiro. Tem gente que gosta de colocar glucose, coloca gema, coloca gelatina, tá? E não tem uma receita certa ou errada. O brigadeiro vai muito de cada um. Só que a partir dessa base aqui, eu vou adicionar então o chocolate. E eu optei aqui então por usar um chocolate belga meio amargo. Ele tem ali por volta de 54% de cacau. E você pode também usar o chocolate ao leite, chocolate branco, ou então qualquer outro chocolate que você quiser, na mesma proporção. É só a gente pegar e colocar aqui dentro. Misturar bem para homogeneizar tudo. E levar ao fogo. Uma coisa que muita gente sempre comentou, que o brigadeiro sempre tem que ser cozido em fogo muito baixo até ele então chegar no ponto. O que eu percebi do brigadeiro é que se você cozinha ele em um fogo muito baixo por muito tempo, você perde a estrutura desse brigadeiro. Ou seja, é aquele brigadeiro que você faz a bolinha e depois que coloca na forma, ele tende a achatar. Então eu sempre gosto de começar aqui em um fogo médio-alto até essa minha massa de brigadeiro ferver. E depois que ela ferveu, aí sim a gente pega e baixa o fogo. Aqui o meu brigadeiro, ele já começou aqui a ferver. Então eu vou pegar, baixar aqui um pouquinho o fogo, para então continuar mexendo. O ponto do brigadeiro, ele é muito importante para a gente conseguir ter um bom acabamento final do produto. Mas antes da gente chegar no ponto de brigadeiro propriamente dito, nós temos dois outros pontos que a gente consegue trabalhar com ele antes. Esse primeiro ponto é basicamente a massa do brigadeiro ferveu, desligou. E
fica um brigadeiro extremamente líquido, mas ele fica perfeito para ser usado como calda, para bolo, para sorvete, ou então até para servir ele gelado, porque ele em geladeira então não vai ficar tão duro. O segundo ponto do brigadeiro, que é o ponto de brigadeiro cremoso ou então ponto de brigadeiro de colher. Você escolhe como chamar ele. Então a gente tem que continuar mexendo aqui. Eu gosto de verificar a temperatura desse brigadeiro. Ele tem que chegar entre 85 a 89 graus. Então com o termômetro é bem fácil da gente conseguir pegar e ver a temperatura. Se você não tem um termômetro, eu vou tirar ele aqui do fogo rapidinho, vou desligar aqui para eu poder mostrar o ponto para vocês. A gente chama um ponto aqui que o brigadeiro ele tá cremoso, então ele já tá mais denso, mas ao mesmo tempo ele ainda tá mole. Então quando eu pego aqui a espátula e tento abrir aqui um caminho no meio aqui do brigadeiro, a gente nota que ele vai abrindo e fechando. Ou então quando a gente pega um pouco aqui do brigadeiro e tenta desenhar aqui por cima, e ele fica então em relevo. Esse aqui é o ponto do brigadeiro cremoso, tá? Que a gente consegue usar ele para rechear um bolo, para rechear um bombom, rechear um ovo de Páscoa, panetone, ou então trabalhar ele com o bico e dar o formato que você quiser. Para o brigadeiro no ponto de enrolar, que é o brigadeiro tradicional que a gente quer aqui, tem que então cozinhar mais um pouquinho, até no termômetro chegar entre 95 a 99 graus, ou então quando ele realmente estiver desgrudando por completo do fundo e da lateral da panela. Durante esse processo, enquanto você está mexendo, é importante sempre mexer muito bem para conseguir homogeneizar todo o brigadeiro e também evitar que fique em qualquer gruminho aqui dentro. Então, com uma espátula, a gente sempre vai pegando, desgrudando bem fundo e lateral da panela e mexendo bem para conseguir homogeneizar toda a massa de brigadeiro. Esse aqui é um brigadeiro tradicional de chocolate, mas eu consigo também ir combinando sabores aqui dentro do meu brigadeiro. Posso fazer, por exemplo, chocolate com avelã, acrescentando a própria avelã triturada aqui dentro, levando para cozinhar junto. Posso fazer de chocolate branco com canela, por exemplo, acrescentando canela em pó. Chocolate com laranja, acrescento então raspas de laranja. O legal do brigadeiro é que eu consigo fazer de diversos sabores somente adicionando outros ingredientes aqui dentro da massa. E aqui então já chegou no ponto. Verifiquei a temperatura, mas então se não tiver um termômetro, a gente consegue ver dessa forma. O que a gente vira, a gente nota que toda a massa vai descolando do fundo da panela. Primeira dica, depois que você acaba de fazer o brigadeiro, é então desligar o fogo e continuar mexendo mais um pouco para conseguir homogeneizar toda a massa. Porque a panela fica muito quente. E se eu pego e já viro o brigadeiro sem homogeneizar e tirar parte desse calor, eu tenho uma casquinha durinha que quando a gente come ele fica parecendo bala. Tem gente que gosta, se você gostar pode deixar assim. Mas eu prefiro ele 100% cremoso. Então eu ainda pego, continuo mexendo até perder esse calor residual. E agora vou pegar então um plástico filme para a gente conseguir levar esse brigadeiro para gelar. Não precisa de prato untado, nem de potinho. A gente pode colocar o brigadeiro direto no plástico filme e não precisa untar. O melhor é porque vai poupar espaço na sua geladeira e também vai ficar menos louça para lavar no final. Eu só vou então embrulhar. E o brigadeiro então aqui está pronto. Pode resfriar em temperatura ambiente. Vai demorar mais ou menos umas 4 horas, ou então levar à geladeira por mais ou menos 2 horas, ele já vai estar prontinho para a gente poder finalizar o brigadeiro.
Minha massa aqui já resfriou e agora então a gente já pode finalizar o brigadeiro. Tenho aqui então a massa de chocolate meio amargo que eu fiz. E eu também já tinha deixado pronto uma massa feita com chocolate belga branco. E aqui do meu lado tem uma infinidade de confeitos que a gente pode finalizar. A gente tem então aqui os flakes, que são então quadradinhos de chocolate. Esses são os mais famosos para o brigadeiro gourmet. Temos também aqui os vermicellis, que é então aquele compridinho no formato do granulado tradicional. Temos também aqui os blossoms, que são raspinhas de chocolate. Os crisples, que são cereais banhados em chocolate. E com apenas duas massas, a gente consegue então ter uma variedade enorme de finalizações aqui. E tem alguns truques e dicas aí pra gente conseguir sempre um brigadeiro perfeito. Tá. Primeiro passo, em vez de você usar somente as mãos untadas, eu sempre gosto de pegar e colocar luva, porque então a luva não vai deixar o brigadeiro colar na sua mão, e sempre usar algum tipo de gordura para a gente conseguir envolver o brigadeiro e proteger ele também do ar, que então ele retarda o efeito de cristalização do brigadeiro. As melhores luvas para você usar é ou luva de vinil ou luva nitrílica. Tá? Evita usar luva de látex para você manipular o brigadeiro. E aqui eu vou pegar um spray desmoldante, que é um spray que a gente usa para soltar bolo da forma, tá? Que ele, pro brigadeiro ele fica perfeito. Então, ó, vou passar aqui um pouquinho, espalhar aqui na mão e pronto. O brigadeiro não vai mais colar na sua mão. Uma das formas que a gente consegue porcionar o brigadeiro para que saiam todos mais ou menos do mesmo tamanho é pesando um a um. Então aqui na balança, por exemplo, a gente pega então um pedacinho aqui do brigadeiro. Pesou, a gente pega e faz uma bolinha. O tamanho padrão que o pessoal costuma usar para brigadeiro gourmet fica entre 15 a 20 gramas de massa. E depois a gente acaba complementando aí com cerca de 4 gramas a mais de confeito. Então, ó, tenho aqui, já faço a bolinha e posso passar então aqui no confeito. O ideal é a gente sempre ir pesando vários de uma vez, ou então até colocar uma tábua com plástico filme já com todos pesados, porcionados, para então enrolar todos e ir passando depois no confeito. Aqui eu estou pesando com 15 gramas. Mesmo que der 14 gramas um brigadeiro, 16 gramas outro brigadeiro, o mais importante é, no total, ele tá mais ou menos parecido. Não pode ter um com 15 gramas e outro com 10 gramas. E aqui então a gente envolve aqui nos confeitos, nos flakes, e eu já tenho então o brigadeiro já pronto. Eu vou posicionar ele aqui. Uma outra forma que eu consigo porcionar o meu brigadeiro é usando aqui um boleador. Esses boleadores, parecido com um boleador de sorvete, só que ele é pequenininho e que tem essa manivela aqui para poder soltar a massa. E aqui é muito mais fácil, porque a gente então só vai pegar aqui o brigadeiro com o boleador. Já solto aqui direto na minha mão. Eu já tenho então ele porcionado. É só pegar, terminar de dar o formato redondinho nele e colocar no confeito. Esse boleador, para quem trabalha sozinho, é uma ótima opção, porque então não fica sujando tanto a mão, é muito mais fácil de pegar e manipular.
Se você já trabalha com brigadeiro há um tempo, né, ou se você já tem uma certa destreza, eu consigo também porcionar o meu brigadeiro diretamente no confeito usando um saco de confeitar. Tem aqui então, já aqui o saco acoplado com um bico do tipo perlé, que é aquele bico liso que vai ajudar a gente a deixar um brigadeiro mais certinho. E aqui, então, posso trabalhar de duas formas, tá? Ou eu vou pingar aqui esse brigadeiro na minha mão para já fazer a bolinha e jogar no confeito, ou então eu pingo diretamente no confeito. Então posso pegar aqui e já ir dando aqui um certo formato redondinho nele, para então enrolar e poder passar no confeito. Ou então diretamente no confeito. Vou pegar como exemplo esse brigadeiro aqui, que ele ficou meio torto, ele não ficou certinho, tá? Ou, nessa forma aqui, eu venho e acerto então aqui o tamanho dele e o formatinho para ele ficar totalmente redondo. Ou, deixa eu fazer um outro aqui. Eu consigo usar uma forma de chocolate. Vou pegar aqui uma forma de semi-esfera, que é aquela forma tradicional redondinha. Consigo então colocar meu brigadeiro aqui dentro, dar uma leve apertada nele, para ele conseguir pegar aqui o formato. E então, quando eu viro, ele já fica então totalmente redondo. Tem muitos apetrechos hoje em dia para brigadeiro, inclusive tem até uns chocalhos que você pega para deixar o brigadeiro redondo, também ajudam, mas acaba sendo uma solução um pouco mais caseira. De todos aqui que eu escolhi, que foram os flakes e os vermicelli, todos eles então são confeitos menores. Então eu posso fazer o brigadeiro mais ou menos nesse tamanho, de 12 a 20 gramas, que é o tamanho padrão do brigadeiro gourmet, que no peso final ele fica ali entre 20 a 25 gramas. Se eu for usar aqui os Blossoms ou os Crispels, que são confeitos maiores, para ter um brigadeiro do mesmo tamanho que um brigadeiro com flakes, por exemplo, eu tenho que então ter o tamanho da massa menor, porque eu tenho então aqui mais volume. E o brigadeiro no mesmo peso, se colocar numa caixinha, por exemplo, ele dá muita diferença de tamanho. Então eu sempre prefiro aqui, quando trabalho com os Blossoms e os Crispels, fazer a bolinha um pouquinho menor. Se eu fiz 15 gramas, mais ou menos 20% menor. Então fazer aí com uns 12 gramas. Se eu fiz com 20 gramas, pesar com 16 gramas, para no final eu ter o mesmo tamanho. Ele vai ficar mais leve, é claro, mas o que mais importa no brigadeiro, principalmente numa festa ou quando você vai fazer uma caixinha para vender, é a padronização de todos eles tem que estar do mesmo tamanho. Então, por exemplo, aqui, que ele está com mais ou menos 12 gramas. E diferente dos flakes, no Blossom é legal pegar e apertar levemente aqui para ele pegar e poder colar. Só toma muito cuidado, porque o Blossom ele é muito sensível, tá? Então, e se apertar muito forte, ele pode quebrar. Uma bacana de usar aqui a massa de chocolate branco é que, por exemplo, eu tenho aqui os Crispels feitos com chocolate rubi, né, que é o 4º tipo de chocolate no mundo.
e ele tem essa coloração 100% natural. Ele traz notas frutadas e florais e na massa do brigadeiro branco a gente consegue pegar também e sentir essas notas. Posso também fazer a própria massa usando o chocolate rubi. Ou então já começar a brincar também com combinações de sabores. Como, por exemplo, fazer um brigadeiro de limão, então de chocolate branco com raspinha de limão e passar aqui nos Crispels Rubi, que fica muito gostoso. Bom, fora aqui também tem o sabor caramelo, tenho ele misturado. Você pode também pegar e misturar, né? Por exemplo, mistura os flakes ao leite com o amargo para ter aí um novo sabor de brigadeiro. Posso misturar aqui os próprios blossoms. Já tem alguns que já vêm misturados, ou então pode fazer aqui, né, blossom de morango com blossom de chocolate branco, para então conseguir ir diferenciando cada brigadeiro, cada sabor de brigadeiro pelo confeito. Então agora eu vou pegar e vou finalizar aqui os brigadeiros para ficar uma mesa bem bonita aqui. E olha que beleza ficou aqui a nossa mesa com vários brigadeiros, todos coloridos, um diferente do outro. Lembrando que o brigadeiro, para ser verdadeiramente gourmet, ele tem que ser feito com ingrediente de qualidade, ele tem que ser menos doce, mais cremoso e com uma apresentação assim muito bonita que vai agregar muito na experiência de quem for comer. A melhor forma de comercializar os brigadeiros é dentro de caixinhas bem coloridas, como um de cada, por exemplo, ou então fazer uma caixa aí com vários da mesma cor para então compor a mesa de uma festa. Não tem festa sem bolo e aqui no Brasil não tem festa sem bolo e brigadeiro também. Um docinho que é muito fácil de vender e depois de pronto ele dura de 3 até 5 dias em temperatura ambiente. Eu posso congelar meu brigadeiro também por até 30 dias no freezer. Espero que vocês tenham gostado muito desse episódio. Muito obrigado e a gente se encontra muito em breve. Tchau, tchau!